Olá, eu sou Edne Souza, mestranda do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia e profissional de Educação Física. Venho apresentar a vocês a motivação para a prática de atividade física com pessoas idosas. O que nós podemos falar sobre atividade com idosos? O envelhecimento tem se tornado gradativamente maior em relação à alta expectativa de vida. Com essa expectativa de vida aumentada, nós temos que buscar a melhor qualidade de vida para a pessoa idosa. Como fazer isso? Nós temos que, como profissional de educação física e pesquisadores, nós temos que buscar esses idosos e motivá-los à prática da atividade física. Vamos reconhecer alguns aspectos. Em relação à questão social, quando o idoso fica isolado, fica sem participar de atividades contínuas com a sociedade, com os amigos. Então, ele se sente ali isolado, deprimido e não tem vontade de praticar atividade física. No contexto psicológico, isso gera uma consequência. Em relação da solidão, vem a depressão, vem a tristeza, vem a incapacidade, o pensamento que está sendo um estorvo para a família e, consequentemente, é o pensamento de que só quer a morte. E com os psicólogos, nós podemos pensar num trabalho interdisciplinar. Como, dentro desse trabalho, fazer com que o idoso perceba o tão valoroso ele é. Como ele contribuiu para todas as questões em relação ao desenvolvimento da família. Ele faz parte empiricamente, ou mesmo com todos os seus conhecimentos adquiridos. Dentro desse contexto, em relação aos seus conhecimentos, de transferi-los às famílias, à sociedade, com isso, fazê-lo com que eles se sintam capazes em relação às suas independência. Então, eles são capazes de conduzir suas vidas em relação à independência, às suas decisões. Tem também a questão de autonomia. Aí nós já vamos ver as questões funcionais. Os idosos que são funcionais, que têm a sua autonomia, a sua capacidade da vida diária de conduzir essas tarefas, essa capacidade de independência são aquelas que faz com que o idoso ele consiga se vestir, consiga se banhar, consiga carregar suas sacolas, pegar um transporte. Então, essas consequências traz para o idoso autoconfiança. Essa autoconfiança faz com que eles se sintam capazes de realizar as tarefas da vida diária. E deixar de ser um estorvo, como eles têm esse pensamento em relação às questões aí de estar sendo aí um estorvo para a família, ou mesmo para a sociedade. Temos também a questão econômica, que nós podemos falar sobre a questão econômica. Quando o idoso depende daquele salário da aposentadoria, e esse salário, ele fica ali distribuído naquela renda familiar. Ele não tem mais essa renda para si, para os seus medicamentos, para uma viagem, porque agora ele é aposentado. Ele não tem esse financeiro ali direto para satisfazer as suas necessidades, porque ele pensa muito na família. E, consequência, ele pega essa aposentadoria e distribui a renda para a família. Sempre acontece de que um idoso vai sempre estar dando um amparo para um filho, para uma filha. Então, contribuindo na renda familiar. Isso é o que nós vemos atualmente. Agora, vamos informá-los dos benefícios que a prática da atividade física pode proporcionar à pessoa idosa. Então, nós vamos verificar em relação aí às patologias, né? Melhora da condição de diabetes, pressão alta, colesterol, questões funcionais, habilidades motoras, as questões de patologias degenerativas, crônicas. Então, quando o idoso ele adere à prática da atividade física, ele vai melhorar ou manter essa condição que ele tem de algumas patologias.
Dentro desses benefícios, nós verificamos em relação aí à não prática da atividade física, né? Essa não prática vai trazer essas consequências. Se esses idosos já têm essas patologias, elas podem se agravar, ou então elas podem aí em relação a não deixar a diminuição em relação aí às suas alterações. Com isso, nós percebemos que quanto é o benefício em relação a essa prática. O benefício em relação a essa prática é principalmente as questões de se tornar ativo, manter a sua qualidade de vida. Como que nós podemos proporcionar essa manutenção da qualidade de vida? É colocar a motivação para o idoso à prática da atividade física. Mostrar a ele o quão benefício é em relação a essa prática. Então, percebemos esse impedimento na adesão da prática da atividade física. E essas barreiras são a distância em relação à locomoção, à sua residência, ao local de prática, medo de queda, né? Medo de não conseguir fazer o exercício, a questão de se ir sozinho, a amizade, o companheirismo em relação aí ao coletivo, a prática não individual, mas coletiva. Nós temos também as questões estruturais em relação ao ambiente, como que é ofertado esse ambiente para a prática. E como que dentro dessa prática o profissional cativa esse idoso para fazer a atividade física. Então, nós temos que verificar essas consequências também em relação aí à motivação. Motivação é uma palavra muito importante em relação a toda a indução do ser humano, porque essas induções em relação à motivação está relacionada com os fatores intrínsecos e extrínsecos. E dentro desses fatores, nós percebemos o quê? Que nós precisamos sentir, ter a intenção de fazer algo. E essa intenção é importante. No momento que eu tenho a intenção de fazer, mas eu chego no local que é o extrínseco, e esse local não me proporciona a vontade, a motivação de fazer, eu desisto, eu recuo. E esse recuo, muitas vezes, o profissional que está ali a receber aquele idoso tem que ter a percepção e ali trazer esse idoso e mostrar tão cativante é a prática para o idoso, principalmente em relação não só atividades, vamos fazer danças, hidroginásticas, caminhadas. Então, são atividades de baixo impacto, que não envolvam ali o aumento da frequência cardíaca em relação a essa prática, para que ele se sinta prazer, feliz em praticar esses exercícios que estão ofertados ali nos programas. Então, em relação aí às modalidades que são ofertadas para a pessoa idosa. Inicialmente, nós temos aí a caminhada, nós temos a natação, a hidroginástica, os jogos que são jogos adaptados. Né? Nós vamos sempre pensar nos jogos como modalidade adaptada em relação àquela pessoa que é capacitada naquele momento. Então, dentro de um vôlei adaptado, rede baixa, bola de plástico, vamos pensar também na relação aí de jogos de mesa, dama, xadrez, dominó. Então, muito deles tem que trabalhar essa questão cognitiva, memória, né, as danças de salão, relembrar os tempos, as músicas em relação aí às suas idades, os seus tempos. Então, é muito importante tudo isso. Mesmo que eles estejam praticando de uma forma mais serena, mais tranquila, eles estão se movimentando, eles estão em grupo, eles estão ali sendo cativados e motivados em relação a estar pensando numa melhor qualidade de vida. Dentro dessas atividades, mesmo assim, recomenda-se que, de alguma forma, que eles continuem de uma forma mais intensa ou mais moderada em relação a essas práticas, que procure um profissional, né, da saúde em relação à verificação de todos os seus exames, como estar, verificar aí as questões, principalmente pessoas que têm algumas patologias. Nós temos que verificar que pessoas com patologias, na hora da prática, precisam de ter ali seus exames verificados em relação aí à questão de colesterol, de pressão alta. Então, com isso, gente, o que eu posso falar para vocês? O idoso, independente da faixa etária que ele se encontra, eles têm que estar em convívio, eles têm que estar no coletivo, praticando atividade
ou praticando recreação, ou praticando um lazer. Eles têm que estar em convívio. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Dá um likezinho e compartilha. Psicologia para todos, a psicologia e a universidade mais perto de você.